Hola, en este vídeo vamos a ver un ejercicio resolvido relacionado a reparametrizar uma curva pelo comprimento do arco. Bem, em nosso caso temos uma curva C que está sendo parametrizada por uma função vetorial R e as componentes da função vetorial são exponencial de 2t multiplicado pelo cosseno de 2t. A segunda componente é constante igual a 2 e a terceira componente exponencial de 2t seno de 2t. Bem, e queremos reparametrizar a nossa curva C em relação ao comprimento do arco, tá? Medido a partir de t igual a zero na direção crescente de t. Ou seja, somente nos interessa saber a curva C para valores de t maiores ou iguais que zero, tá bom? Bem, como a segunda componente é constante igual a 2, ou seja, nossa curva está contida no plano y igual a 2, ok? Bem, então, a gente tem a nossa curva, o plano y igual a 2, aqui vamos ter o eixo x, o eixo y, o eixo z, talvez o plano y igual a 2 está aqui. E nossa curva vai estar nesse plano, né? Não sabemos como vai ser a forma, tá? Mas essa seria a nossa curva contida no plano y igual a 2. Bem, então temos a parametrização R, que é a partir de zero, né? Tá? E queremos parametrizar a nossa curva pelo comprimento do arco. Então, o primeiro que temos que fazer, o primeiro passo é determinar a função comprimento do arco, certo? Então temos que determinar a função comprimento do arco, que é definida da seguinte maneira, se a gente lembra, a integral de 0 a t, o parâmetro t, né? Porque aqui essa função comprimento do arco dá o comprimento do arco da curva a partir do instante 0 até o instante t, onde o integrando vai ser a norma da derivada da parametrização da curva. E, portanto, temos que, para determinar a função comprimento do arco, esse seria o passo 1, né? Passo 1, determinar essa função comprimento do arco. Então, para determinar a função comprimento do arco, precisamos a norma da derivada. Vamos calcular primeiro a derivada, correto? A derivada, temos nossa parametrização. Então, a derivada vai ser as derivadas das componentes. A derivada da primeira componente é um produto de funções, então vamos usar regra do produto para calcular a derivada. A derivada exponencial de 2t seria 2 exponencial de 2t multiplicado pelo cosseno de 2t mais exponencial de 2t pela derivada do cosseno de 2t, que seria menos duas vezes seno de 2t. Então, essa é a derivada da primeira componente. A segunda componente é constante, a derivada vai ser zero. E a terceira componente, sua derivada seria 2 exponencial de 2t, é a derivada da exponencial de 2t, multiplicada por seno de 2t, mais exponencial de 2t pela derivada de seno de 2t, que seria duas vezes cosseno de 2t. Bem, certo, aqui estou usando o parâmetro t, né? Então estamos calculando a derivada usando o parâmetro t. Agora, temos que calcular a norma dessa derivada, que seria, né, raiz quadrada dessa primeira componente ao quadrado mais a segunda componente ao quadrado, que é zero, mais a terceira componente ao quadrado. Bem, note-se que temos, na primeira componente temos fator comum 2 exponencial de 2t e na terceira componente também 2 exponencial de 2t.
Então, vamos deixar em evidência, teríamos primera componente al cuadrado sería 4 veces exponencial de 4t, coseno de 2t menos seno de 2t ao cuadrado, tá? Mais segunda componente al cuadrado, que es 0, más a tercera componente al cuadrado, que sería 4, dejando en evidencia 2 exponencial de 2t, exponencial de 4t, seno de 2t ao quadrado, desculpe, mais cosseno de 2t, tudo ao quadrado. Muito bem, a gente novamente dá para deixar em evidência 4 exponencial de 4t. Y aquí vamos a desenvolver coseno menos seno de 2t ao quadrado. Isso nos dá coseno quadrado de 2t menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Mais o segundo ao quadrado, que seria seno de 2t ao quadrado. Mais, agora desenvolvemos a soma de seno e coseno de 2t ao quadrado, que seria seno quadrado de 2t mais duas vezes primeiro pelo segundo. Mais cosseno quadrado de 2t. ¿Correcto? Entonces, todo eso, toda esa expresión está multiplicando 4 veces a exponencial de 4t. Bien, y aquí podemos ver que menos 2 coseno seno de 2t va embora. Tenemos un coseno cuadrado de 2t más seno cuadrado de 2t es 1. Y similarmente, seno cuadrado más coseno cuadrado de 2t es 1. Entonces, o que está nos parênteses dá 2. Tá? Então, isto fica raiz cuadrada de 4 é 2. Raiz cuadrada exponencial de 4t seria exponencial de 2t. E temos raiz de 2, certo? Que ficou entre os parênteses. Então, nossa norma é 2 raiz de 2 exponencial de 2t. Tá? Bem, então, agora, nossa função comprimento do arco, que é integral de 0 a t, a norma da derivada, seria o quê? Norma da derivada, 2 raiz de 2. Estamos usando a variável u no integrando, então, exponencial de 2u. Aqui seria 2 raiz de 2 integral de 0 a t, exponencial de 2u. E aqui podemos calcular a primitiva da exponencial de 2u, que é exponencial de 2u dividido por 2, multiplicado por 2 raiz de 2. Avaliamos em u igual a t, menos avaliado em u igual a 0. Podemos ver que 2 vai embora e fica raiz de 2 multiplicado por quê? Quando u é t, temos exponencial de 2t, menos quando u é 0, temos e a 0, 1. Então, nossa função comprimento do arco resulta ser raiz de 2 multiplicado pela exponencial de 2t menos 1. Tá certo? Agora, o segundo passo para poder reparametrizar a nossa curva pelo comprimento do arco é, uma vez que já calculamos a função S, temos que calcular a função inversa, né? Ou seja, poder isolar ou escrever t como função de S. Seria o passo 2. Nótese que quando t é 0, aqui teríamos é a 0, 1, menos 1, 0. Então, o valor de S seria 0. Que precisamente a partir do ponto inicial t igual a 0, bem, não temos uma curva propriamente, temos o ponto inicial de nossa curva. É por isso que o comprimento está dando 0. Tá? Então, vemos que o parâmetro S, o parâmetro comprimento do arco, toma valores maiores ou iguais que S. E isso faz sentido. Bem, então, passo 2, temos que escrever t como função de S. Então, temos que isolar a partir dessa equação
temos que isolar t, resolver essa equação para t. Então, aqui, raiz de 2 passa dividindo, logo o 1 passa somando. E, bem, chegado nesse ponto, para poder obter o resultado, para poder obter do lado direito t, ou 2t nesse caso, tomamos o logaritmo natural, né? Tomando o logaritmo natural a ambos lados. Do lado direito vai ficar 2t, tá? Porque o logaritmo natural é a função inversa da função exponencial de base e. Então, temos 2t é igual a logaritmo natural de essa expressão, logo o t, como função de s, como função do comprimento do arco, vai ser 1 meio do, né, passando a dividir, 1 meio do logaritmo natural de s sobre raiz de 2 mais 1. Pronto, a gente teve sucesso em encontrar t como função do comprimento do arco. E agora, para reparametrizar, o que temos que fazer é simplesmente fazer a composição, que seria o passo 3. Ou seja, cada vez que a gente vê t, em vez de t, escrevemos t de s, né? Então, nossa função vetorial era exponencial de 2t, cosseno de 2t, 2, exponencial de 2t, seno de 2t. Então, agora, o passo terceiro, né? Passo 3, composição. Bem, então nossa função era exponencial de 2t, cosseno de 2t, 2, exponencial de 2t, seno de 2t. Era assim? Correto. Então agora simplesmente temos t essa expressão aqui, né? Cada vez que a gente veja t nessa parametrização, substituímos por essa expressão. Tá? Mas aqui vocês veem, né? Exponencial de 2t era igual a essa expressão aqui, então ficaria exponencial de 2t vai ser s sobre raiz de 2 mais 1 multiplicado por cosseno de 2t. Cosseno de 2t, vocês veem, 2t era o que? Logaritmo. Cosseno do logaritmo natural de s raiz de 2 mais 1. Temos a segunda componente vai ser constante. Depois a terceira componente exponencial de 2t. Exponencial de 2t era s sobre raiz de 2 mais 1. Multiplicado pelo seno 2t. 2t era logaritmo natural. S dividido por raiz de 2 mais 1. Então, essa seria a reparametrização pelo comprimento do arco, sendo que o parâmetro S, que representa o comprimento do arco, é maior ou igual que zero. Tá? Então, essa seria a resposta.